Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo. Nesse encontro a gente vai resolver esse probleminha que vocês veem aí na tela. Situação bem interessante, bastante simples e que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Veja só, esse problema diz que no reencontro da turma de Joana, 12 colegas se reuniram e todos se cumprimentaram, dando uns nos outros um abraço na chegada e outro na saída. E aí o nosso problema pergunta quantos foram os abraços dados neste reencontro. Vejam só, essa é uma situação que a gente pode considerar bastante fácil, tá? Uma situação que a gente conseguiria resolver intuitivamente, mas que eu gostaria de trazer uma lógica dela, uma lógica matemática para vocês. Isso daqui é um problema de combinação simples, tá? Mas é um problema também que a gente conseguiria resolver utilizando outros recursos matemáticos, outras ideias, digamos assim. Se a gente pensar, imagine que você tivesse, sei lá, três colegas somente neste reencontro, tá? O problema disso foram 12, a gente está vendo aqui. Mas imagine que você tivesse três. Então você teria, por exemplo, o abraço entre A e B, né, para a gente contar, o abraço entre A e C e o abraço entre B e C. Como eles se abraçaram na chegada e na saída, como o problema diz aqui, ó, um abraço na chegada e outro na saída, então a gente tem o seguinte: além do abraço que a gente poderia considerar entre A e B, a gente teria o abraço entre B e A. Além do abraço entre A e C, a gente teria o abraço entre C e A. E aí vocês vão dizer que isso daí é a mesma coisa, né? Além do abraço entre B e C, teria o abraço entre C e B. Não é o mesmo abraço porque ele aconteceu duas vezes, tá bom? Mas e aí, se a gente tivesse, sei lá, 100 pessoas aqui, né? Uma pessoa 1, uma pessoa 2, uma pessoa 3, até uma pessoa centésima. Como que a gente contaria isso daqui? Bom, essa ideia é uma ideia simples, é uma ideia de combinação, como eu disse para vocês. Então, o jeito de contar isso daqui é muito simples, por quê? Porque é um abraço que é dado somente entre duas pessoas, tá bom? Então, se fossem 10 pessoas, sei lá, 8 pessoas, 5 pessoas, isso daqui seria um problema um pouquinho mais complicado, digamos assim. Mas um abraço é um encontro entre somente duas pessoas. Então, digamos assim, são 12 pessoas que vão abraçar 11 pessoas, tá bom? A ideia é você pensar desse jeito. Então, nesse problema, eu tenho 12 pessoas, cada uma delas abraça 11 pessoas, né? Porque a pessoa não abraça a si mesma, no caso. Então, 12 colegas e cada um deu um abraço em 11. Se a gente não tivesse essa situação de abraço na chegada e abraço na saída, vamos supor que esse abraço fosse único, a gente não teria esses casos repetidos, tá certo? Mas nesse caso aqui a gente tem os casos repetidos, então basta fazer isso. E se a gente não tivesse os casos repetidos? Aí você dividiria isso daqui por 2, quer dizer, você faria 12 vezes 11 e dividiria por 2. Tudo bem? Mas nesse caso aí você já entendeu, né? A gente tem a situação repetida, então você não precisa fazer isso. Bom, acabou, né? Então você tem 12 vezes 11. Então são 12 pessoas que abraçam 11 pessoas. Como a situação é repetida, a gente não vai dividir por 2. Bom, conta fácil aí, tá? Multiplicar por 11 é bastante simples, então 132. Nesse caso, 132 abraços. Tá certo, gente? Alternativa B ali. De uma maneira geral, a gente poderia considerar o seguinte, tá? Se você tivesse N pessoas, imagina aí, e você quisesse contar a quantidade de abraços, você tem que entender que cada uma delas multiplica, ou cada uma delas abraça todas as outras, tá bom? Então basta entender isso. Então, como são N pessoas, cada uma abraça as outras que restaram, ou seja, N menos uma pessoas. E aí a quantidade de abraços é obtida dividindo isso por 2. Mas nesse caso, como eu disse para vocês, a gente não dividiu aqui por 2 porque os abraços são contados duas vezes. Tudo bem? Então aqui n vezes n menos 1
foi o que a gente fez. Num caso geral, n vezes n menos 1 dividido por 2 daria aqui o total, né? Se a gente quisesse o total de abraços, ele seria calculado assim, para uma situação onde você tem somente um abraço entre as pessoas. Bom, então é isso. Alternativa B aqui é a nossa resposta. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí numa boa. Se você gostou do vídeo, deixa um like bem legal aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal para dar uma força. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço.